Olá, elite da língua portuguesa, tudo bem? Bacana? Vamos continuar aqui, né? Nós estamos trabalhando a coordenação, já fizemos 2 aulas, né, de coordenação. Já falei 500 orações coordenadas após a vírgula, ponto e vírgula, ponto. Falei das aditivas. Na última aula falei das adversativas, de quebra de expectativa, oposição, é ou não é? Falei para vocês que 2 conjunções perigosas, o mas e o e, que podem mudar, né, sair da sua origem. E beleza. Agora eu vou tratar com vocês das orações contrastivas ou opositivas, né? Isso aqui não estou comparando não, tá? Seria melhor usar um ou aqui, ou chamada de opositivas. O Otton Garcia que usa essa nomenclatura, grande autor de comunicação e prosa moderna. Olha só, contrastivas são orações que dão a ideia de contraste, opositivas são orações que dão a ideia de oposição. Então a gente já viu que as adversativas dão essa ideia, mas só que existem concessivas. Essas concessivas são orações adverbiais. Aí eu coloquei aqui, ó. Adversativas, verbo empregado no modo indicativo. Eu não dei aula de verbo para vocês ainda, mas darei. O indicativo é aquele modo verbal que transmite, que dá algo, a ideia de algo certo, no campo da certeza. O subjuntivo trabalha com possibilidade. Vamos chamar de algo incerto, possível, pode ou não acontecer. Legal? Então, olha só. Essa aqui nós já estudamos, ó. Esse exemplo eu até tirei do Otton Garcia. Ó, o arrependimento previne a reincidência, mas não repara o feito. Ó. Olha a ideia de contraste. Ele previne a reincidência, algo positivo. Aí você espera algo que continue algo positivo. Não, mas não repara o feito. É ou não é? O que você fez de errado vai continuar errado. Então, isso da ideia de oposição, de contraste, uma oração coordenada, sindética, adversativa, a gente já estudou. Oração coordenada sindética. Eu quero que você entenda que esse repara, não repara, é algo certo, repara. Isso aqui é o verbo no modo indicativo. O indicativo trabalha com o campo da certeza. Galera, modos verbais a gente vai estudar são 3. Existe o indicativo, que é algo certo, o subjuntivo, que trabalha com algo incerto, com possibilidade, e o imperativo, que trabalha com ordem, conselho ou pedido. Mas nós vamos detalhar esse estudo aí mais à frente. Pode ficar tranquilo. Mas é uma oração adversativa. Legal? Agora, olha a próxima, essa que começa com embora. Né? Olha se ela transmite a mesma ideia. Olha lá, embora não repare o feito, o arrependimento previne a reincidência. Preste atenção, o arrependimento previne a reincidência. Ele previne, embora não repare o feito. Continua o contraste entre prevenir e não reparar, do bom e do ruim, é ou não é? Só que essa oração aqui vai ser chamada de oração, não é coordenada, subordinada, adverbial, é adverbial, concessiva, tá? E essa aqui é a oração principal. Note que quando eu falo embora não repare, eu falo assim, ó, olha para mim, que eu repare, que tu repares, que ele repare. Repare, a pessoa pode ou não reparar, trabalha com possibilidade. Isso aqui, o verbo está no subjuntivo. Então, eu quero que vocês compreendam o seguinte, que vocês entendam o seguinte. O arrependimento previne a reincidência, embora não repare. É uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Então, olha a diferença que eu dei para vocês das duas. Olha a diferença. Existem mais diferenças. As adversativas, o verbo
na adversativa, é empregado no modo indicativo, ou seja, trabalha com algo certo. Por isso está repara. As concessivas, deixe-me anotar aqui, desenvolvidas. Desenvolvidas são aquelas orações que possuem conjunções. Essas são as chamadas desenvolvidas. São as chamadas desenvolvidas. São as que possuem conjunções. O verbo é empregado no modo subjuntivo. Então, note aqui, embora não repare, a possibilidade é subjuntivo. Então, a diferença técnica entre elas é essa. Beleza? Mas quando eu falar para vocês, quando cair numa prova, ideia de oposição, de contraste, são dois tipos de orações, não só as coordenadas adversativas, mas existem as subordinadas adverbiais concessivas. Por que o senhor não deu, professor, exemplo dessa oração subordinada lá atrás? Porque não ia adiantar nada, eu tenho que comparar, porque elas são parecidas, são. Aqui você vai diferenciar pelo modo verbal, repare, e aqui é algo certo, repara. Deixe-me fazer uma pergunta. Eu posso substituir esse embora por conquanto? Eu poderia dizer isso aqui, ó. Substituir o embora, dizendo: conquanto não repare o feito, o arrependimento previne a reincidência? Posso? O que vocês acham? Posso usar aqui? Posto que não repare o feito, o arrependimento previne a reincidência? Posso? Vamos ver? Isso cai em concurso. Vamos lá, juntinhos, meus amores. Olha lá. Conjunções existem dois tipos. As subordinativas, que introduzem orações subordinadas. Aqui nós vamos tratar das adverbiais. E as coordenativas, que introduzem orações coordenadas. Mas, você já sabe que originalmente é adversativo, nós já trabalhamos. Agora, as concessivas são conjunções que caem muito. As concessivas. O embora é concessivo? É. Então pede o verbo no modo subjuntivo. O conquanto é concessivo? Sim. O posto que é concessivo? Sim. Gente, eu quero que você passe em concurso, quero que você arrebente. Então, eu vou te ajudar. O embora você mata pelo ouvido, pela leitura. Mas um conquanto a gente usa no dia a dia? Não. Um posto que você usa? Não. Então, esses você memorize. Você vai memorizar. Posto que é igual embora. Conquanto é igual embora. Isso ajuda, e ajuda muito. Porque se nós não lemos isso no dia a dia, é engraçado. Às vezes o professor fala assim, não, interprete, tem coisa que você vai ter que memorizar, não tem como. Eu mesmo sou voltado para a interpretação, para a gramática analítica, mas existem questões que eu falo para o meu aluno. Conquanto equivale a embora, posto que equivale a embora. Por quê? Vamos lá. Então, isso aqui, essa página aqui, você tira um print aí, isso é muito importante, ó, esses termos todos aqui, ó, muito, tá? Essas conjunções, muito, muito. Legal? Então, vamos voltar. Cadê Jesus? Então, tá aqui. Então, eu posso falar, conquanto não repare o feito? Posso. Posto que não repare o feito? Posso. Beleza? Posso. Tá? Tudo certinho aqui, meus amores. Posso usar. Legal? Agora, professor, mas isso cai em prova? Olha só, deixa eu te mostrar algo aqui. Importante. Olha esse importante aqui. As orações subordinadas adverbiais concessivas, desenvolvida é quando tem a conjunção, não é reduzida. Exigem um verbo no modo subjuntivo. Observe a abordagem abaixo. Esse é o auditor federal. A estrutura sintática iniciada por conquanto, cara, caiu conquanto na prova?
você já fala, é aquele que tem valor de embora, é concessivo. Ó, ele fala, conquanto o desenvolvimento dos meios de comunicação tenha, ele não está falando tem, está falando tenha, é possibilidade. Isso aqui é subjuntivo. Ó, a estrutura sintática iniciada por conquanto é responsável pelo uso do modo subjuntivo em tenha. Por isso, a substituição dessa forma verbal por tem desrespeita as regras gramaticais, certo? Certo. Porque o conquanto não é concessivo. As concessivas desenvolvidas, ou seja, quando tiverem conjunções, o verbo pede o verbo no modo subjuntivo? Sim, 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 sim. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo? Beleza? Gente, eu quero que você arrebente, beleza? Vamos lá. Ó, análise. O item está correto. A conjunção conquanto introduz uma estrutura concessiva. Por ser conseguinte, nas orações adverbiais concessivas desenvolvidas, emprega-se o verbo no modo subjuntivo tenha e não indicativo tenha. Beleza? Legal? É isso aí. Ó, eu gosto disso aqui. Isso aqui eu botei na última edição do meu livro. O subjuntivo nas orações adverbiais não possui valor próprio. É exigência da estrutura sintática, ou seja, o seu emprego é regulado por algumas conjunções. Legal? Só para você ficar esperto, né? Aí tem mais observações que eu vou trabalhar depois com vocês. Ficou claro, gente? Eu quero ver você arrebentando nisso aí, beleza? Vamos continuar? Olha agora o que eu escrevi. Apesar das constantes chuvas, o racionamento persiste. Nesse trecho só existe um verbo, o verbo persistir, né? Nós só temos um verbo neste trecho, que é o verbo persistir. Então, quando eu falo aqui, apesar das constantes chuvas, o racionamento persiste. Vamos lá. O racionamento é o sujeito. Isso aqui tem período simples. Nem vou dividir as orações, porque eu não estou dividindo a oração. O racionamento persiste. Ele persiste. Isso aqui está se referindo ao verbo. Ó. Sabia que isso aqui é um adjunto adverbial de concessão. Preste atenção. Existe oração adverbial temporal? Sim. Então existe adjunto adverbial de tempo. Existe oração adverbial concessiva? Então existe adjunto adverbial de concessão. Só que o adjunto adverbial é período simples, não existe verbo. Então você nota aqui que existe uma relação de contraste. Ó, apesar das constantes chuvas, se tem muita chuva, você espera que o racionamento acabe. É ou não é? Se está chovendo muito, os reservatórios estão aumentando. Então existe uma ideia de contraste. Então aprenda o seguinte, esse apesar de aqui, ó, que dá, isso aqui é de mais as. Apesar de é uma locução prepositiva, isso não é conjunção. Mas viu o apesar de numa prova? Apesar de introduz estruturas concessivas. Eu falo assim, apesar de eu fazer atividade física, só que eu estou usando oração, meu colesterol está alterado. Gente, se o cara faz atividade física, você espera que ele tenha uns bons exames, mas se tem algum problema, é uma oposição, é um contraste. Apesar da crise, o Brasil cresce, agora não tem verbo, mas apesar da crise, o Brasil cresce. Se tem crise, você não espera crescimento. Olha a oposição. Então, apesar de, tem esse valor. Mas ele não é uma conjunção, é uma locução prepositiva. Agora eu vou te mostrar quem é que tem valor de apesar de. Primeiro, a despeito das constantes chuvas, a despeito de, porque tem um artigo as aqui, né? A despeito de. A locução conjuntiva, que já é conjunção, em que pese as constantes chuvas,
né? Também tem... É horrível, né, essa pronúncia, mas é assim, em que pese, imagina uma pessoa, em que pese. Ai, professor, uma pessoa que fala assim é aquela pessoa que nem vai ao banheiro, vai ao toalete. Eu acho engraçado as pessoas o seguinte, gente, quando você está em casa, todo mundo vai ao banheiro. Quando está no restaurante, fica todo mundo chique, ai, eu vou ao toalete. Tenho uma raiva desse povo. Mas vamos lá, gente, falando sério, ó, em que pese, tal. Agora, ó, malgrado. Ai, professor, que feio, mas eu posso dizer. Malgrado é a valor de apesar de. Malgrado as constantes chuvas. Viu, malgrado? Tem muito em textos jurídicos, né, professor? Esse malgrado é valor de apesar de, tá? É valor de apesar de. Vamos continuar? A gente continuando. Malgrado, tal. Outra. A despeito de, em que pese, malgrado. A gente pode usar também não obstante. Não obstante. Eu gosto de falar sempre do não obstante. Não obstante é um coringa. Vocês farão questões de provas. Eu quero te avisar o seguinte. Se você pegar aqui, ó, lá embaixo, onde o tio Cleito trabalhou, o não obstante está aqui nas adversativas. Mas eu quero que você coloque também nas concessivas. Não obstante ou nada obstante. Tá? O não obstante é um coringa. Ele não vai precisar nem mudar o modo verbal. Os examinadores aceitam tanto numa estrutura concessiva quanto numa estrutura adversativa. Lembre-se disso, tá? Ele é um coringa. Pode ter valor de apesar de também, professor lindo? Pode. Tá bom? Sem problema algum. Quero ver você arrebentando isso aí, viu, meu bebê? Ó, sem problema algum. E agora uma que é muito rara, Machado de Assis usava, sem embargo de, locução prepositiva. Sem embargo das constantes chuvas, professor, jamais eu vou escrever isso. Mas Machado escreveu, ó. E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o iliso às ribas africanas, tal, aí vai, sem embargos das ruínas, ou seja, apesar das ruínas, tem valor de apesar de. Né? Valor de apesar de. Isso acaba com a pessoa, né? Isso acaba. Beleza, galera? Vamos voltar aqui. Onde nós estávamos, beleza. Então, fique esperto, tá? Aqui não é oração, mas é um valor concessivo. Então, nós temos uma divisão. Quem tem valor de apesar de, a despeito de, em que pese, malgrado, não obstante. O não obstante é um coringa, tá? Tanto é que eu posso colocá-lo aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó, o arrependimento previne a reincidência, não obstante não repara o efeito. Poderia? Ou poderia dizer, não obstante não repara o efeito? Poderia. Tanto aqui quanto aqui, na primeira quanto na segunda. Ele é um coringa, não precisa mudar o modo verbal. Tudo bem, gente? Legal? Depois eu vou trabalhar esse soneto. As pessoas, gente, só para falar algo do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, é muito comum você pegar em alguns textos o posto que, principalmente em texto jurídico, com valor de porquê, que eu vou trabalhar na próxima aula, com valor de causa ou explicação. Muito comum, mas não é gramaticalmente correto, tá? Não é gramaticalmente correto. O posto que ele deve ter valor de embora. Então aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, aqui, a partir daqui, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama. Aqui ele tem valor de porquê, de uma causa, porque é chama. Então, o posto que aqui não segue o rigor gramatical, o que não diminui o engenho extraordinário de Vinícius de Moraes, não diminui em nada. Né? Mas deveria ser o porquê.
E o pessoal do direito, principalmente, eles usam o posto que com muito valor. Geralmente eles usam o valor de porquê. Lembre-se, viu o posto que? Posto que seja, né? Aqui nem cabe, mas o posto que pede o verbo no subjuntivo, que é o valor de embora, né? Aqui seria o porquê, uma vez que, já que, né? Só uma curiosidade aí. Mas as pessoas trocam muito. Posto que tem valor de embora. Questões de provas. Número 1, FCC Cefaz 2016, né? Vamos lá. 2016. Ele fala assim: ainda assim, atravessou aquele 27 de julho em relativa normalidade. Porém, tal. Sem prejuízo para a correção e do sentido, os elementos sublinhados acima podem ser substituídos respectivamente por. Vamos ver? Então a gente tem que saber o valor semântico do ainda assim. O ainda assim eu vou marcar para vocês. Tá aqui. Beleza? O outro é o porém. Porém, não houve resultado. Porém, você já sabe que é adversativo. Então, vamos entender esse ainda assim? Só para a gente entender. Olha o que ele fala na linha 1. A tragédia vinha sendo anunciada. Desde o começo do ano, Nabiré parecia cansada. Portadora de um cisto no ovário, carregava seu corpo de 31 anos e 2 toneladas com mais dificuldade. Ainda assim, atravessou aquele 27 de julho com normalidade. Esse ainda assim tem um valor adversativo. Ou seja, mesmo assim, tem uma ideia de oposição, de contraste. Porque, olha, o período anterior fala a tragédia vinha sendo anunciada, poxa, ela carregava seu corpo de 31 anos e 2 toneladas. Você não espera que tivesse normalidade. É adversativo esse ainda assim. Se ele é adversativo, eu posso colocar desse modo? Não. Posso colocar com isso? Não. Portanto, não, é conclusão. Eu já fico entre quem? Não obstante, que é um coringa, ou todavia. Agora, esse porquanto a gente vai trabalhar depois. Na próxima aula ele tem valor de porquê. Então também não pode. Então vai ficar o letra C. Não obstante, contudo. Por que o contudo? Porque o porém é adversativo e o contudo também. Né? Essas conjunções nem se desviam. Né? Então ficou letra C. Olha essa aqui. FCC Técnico Judiciário, área administrativa, TRT, 11ª Região, 2017. Vamos lá. Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos solavancos da geologia deve ser relativizada. Presta atenção. Olha o que ele fala. Fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a terremotos, o Brasil não figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Contudo, a aparência de lugar protegido, olha só, ele faz uma ressalva, ó. Contudo, a aparência de lugar protegido dos humanos, dos humores, do clima, deve ser relativizada. Então, ó, gente, eu falei para vocês, só para você fazer rápido na prova. A adversativa, lá no início, pode ser quebra de expectativa, oposição, barra contraste, né? Ou ressalva. É uma adversativa ou não é? Ele está ressalvando, porque consequência não é, causa não é, explicação não é, condição é, o contudo é sempre adversativo, é uma ressalva. Ele está fazendo uma ressalva, porque ele fala assim, ó, não chega a ser aquela oposição. Olha o que ele fala, fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a terremotos. O Brasil não figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Contudo, ou seja, apesar disso, a aparência de lugar protegido, né? Está ressalvando, contudo, ele faz uma ressalva. Essa é muito legal, essa 3 da FGV. O que vocês acham? Vamos lá detonar. Muito boa essa aí.
A frase inicial, embora não exista uma resposta fechada, tem uma substituição inadequada em. Embora não exista. O embora pede o verbo no subjuntivo. Então, ó, posto que não exista é concessivo. Você lembra que posto que tem valor de embora? Tá certo. O malgrado tem valor de apesar de. Ó, apesar de não existir. Continua concessivo? Sim, só que é valor de apesar de, aí o verbo no infinitivo. Apesar de. Viu o malgrado? Coloca o apesar de. O não obstante pode ter valor de apesar de? Pode, também é concessivo. Apesar de não existir. Aí a resposta é a D. Apesar de não existir, também é concessivo, né? É a D. Mas essa questão, eu considero ela difícil, por quê? Para um aluno que não sabe. Porque o aluno já vê o posto que, vê o malgrado, vê o não obstante, acham feios? Sim. Ah, professor, mas o malgrado não pede o verbo no subjuntivo? Não. Não pede, não. Malgrado não é conjunção, eu não falei que é conjunção. Malgrado é valor de apesar de, locução prepositiva, apesar de não existir, verbo no infinitivo. O não obstante, ele cabe tanto com valor de apesar de, com valor de embora, o posto que não, pede o verbo no subjuntivo, né? Então, ainda é valor de tempo. A única que não tem valor aqui de concessão do embora é o ainda. Só se fosse ainda que falasse, né? Mas esse ainda não existindo, não. Né? Letra D. Aí é mais um valor de tempo, né? Essa D. Olha só. Vamos lá. O emprego no modo subjuntivo na forma verbal conste depende sintaticamente da presença da conjunção embora. Ó, ele está falando desse embora ali, ó. Embora a fiscalização de contas conste. É isso que ele está falando. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Fala pro tio Cleiton. Ó, embora a fiscalização de contas conste de registros. O embora, ó, o emprego do modo subjuntivo na forma verbal conste depende sintaticamente da presença da conjunção embora. Tá certo? Certinho. Certíssimo. Vocês lembram que o tio Cleiton falou para vocês aqui, ó? Importante. As orações subordinadas adverbiais concessivas desenvolvidas exigem o verbo no modo subjuntivo. Falei ou não falei? Você vê que as coisas vão se encaixando, meus amores. Então, embora exige o verbo subjuntivo, que é concessiva. É ou não é? Diplomata, 5. A conjunção embora pode ser substituída por posto que. Embora mais moço que ele, tal, tal. Ó. Apesar de mais moço que ele, posto que, embora é concessivo? Sim. Posto que tem valor de embora? Tem. Certo. Isso a gente faz rápido. Acabamos de ver. É ou não é? Essa aí de 2017, 6. Na linha 1, a substituição de não obstante por contudo preservaria a correção gramatical e o sentido original do texto. O que vocês acham? E aí? Atente-se. A classe lucrativa tem conduta diversa ao estilo de vida da camada dirigente. Não obstante, explore, não obstante a explore. Quando eu digo explore, vocês lembram que eu falei, olha para o gato, que o não obstante, ele é um coringa, pode ser adversativo ou concessivo, o que vai determiná-lo o modo verbal. Não obstante, a explore, explore a possibilidade, é subjuntivo. Então, esse embora, esse não obstante aqui tem valor de
embora, concessivo. Então, cabe o contudo? Não, errado. Porque o contudo é adversativo. Só se fosse assim, contudo não a explora. Né? Explora, certo. Explore é possibilidade. Então não cabe o contudo. Questão mais difícil. Porque o cara só decora, os dois são adversativos. O camarada acaba errando. Acaba errando mesmo isso aí. Beleza, galera? Acaba se dando mal. Né? Acaba se dando mal. Vamos lá, continuar. Ó, na linha 3, a forma verbal mas. Legal? Tá na 2, né? Poderia ser substituída por embora. Os dois dão uma ideia de oposição. Sem prejuízo para a correção gramatical. Errado. Vai ter prejuízo para a correção. Mas ainda deixa. O verbo está no indicativo. Para ser embora, seria embora ainda deixe. Ou deixasse. O embora seria o verbo no subjuntivo. Aqui está no indicativo. Não pode. Não posso substituir por causa do modo verbal. Por causa do modo verbal. Muita gente vai errar isso, viu? Muita gente. Legal? Legal mesmo, gente? Gente, vocês estão me entendendo? Está claro. Se não tiver, reveja as aulas. Ó, e essas conjunções aqui, já deu uma memorizada em casa, cara. Ó, vou trabalhar as causais, essas concessivas caem muito em concurso público. As adversativas caem demais também. Já deu uma memorizada nisso aí, beleza? Legal, galera? Tudo bem? A gente tá fazendo questões aqui de alto padrão. Legal? Concurso de alta performance mesmo, para que você arrebente, legal? Deus abençoe você e até a próxima aula.